bebê! Sejam bem-vindos a mais um Pabcast. Pois é, bem-vindos à nossa casa, a mais um tema que a gente escolheu pra gente conversar aqui com vocês. Inclusive, qual é o tema de hoje? Fanatismo no futebol. Será que interfere ou não interfere na vida das pessoas? Afinal, é ou não é Só futebol. Antes da gente começar a discutir o nosso tema, eu queria pedir para as pessoas participarem. Então, comentem, deixem um like, se inscrevam no canal, deem 5 estrelas no Spotify, porque a gente realmente tem gostado muito dessa interação. Muito! Estamos apaixonadas cada dia mais por vocês. Então, a gente vai falar de várias coisas, trazer histórias nossas, e a gente quer que vocês contem também casos de vocês. Casos ou causos? Causos. Causos de vocês. Luana Maluf, qual foi a maior loucura que Eu não você quero já saber fez? do caso de ninguém, não. Você não quer? Do caso. Do caso. Não quero Caso saber de no caso de ninguém. acaso bem Bem marcado em cartas de tarô. Vai. Qual foi a maior loucura que você já fez por futebol, pelo Palmeiras, enfim, não sei. Putz, eu acho que loucura é difícil e vai da fase da vida, porque em cada momento da sua vida você faz um esforço diferente pra alguma coisa. Eu sempre citava quando eu era criança, porque em 2012 eu era mais ou menos uma criança ainda. Mais ou menos não, você era. Quantos anos você tinha? 15, 16? Ah, Por aí. 18? 18 já é uma adolescente. Acho que 17 eu tinha. Tá. 15? Todo mundo aqui é de humanas, enfim, você tinha Eu sou de entre... 94. Gente, Eu me perdi no 12 mais 6. Enfim, na época não tinha essa coisa de ficar comprando online e tal, então eu virei uma noite inteira no Palestra Itália ali em pé, e não é uma região muito segura, assim, pra se ficar sozinha, né? Mas daqui a pouco uma galera chegou também, meu pai me deixou lá de carro, não sozinho, obviamente, fiquei até as 10 da manhã esperando pra comprar, esperando abrir a bilheteria. Quem Quando foi a abriu, pessoa que te acompanhou? o Gabriel. 2 adolescentes. Não me É. deixou lá sozinha, deixou 2 crianças. Show de bola. Achei que tinha deixado um tio. E Não aí, entendi. quando abriu a fila, um grupo enorme de torcedores invadiu. E a gente quase ficou sem ingresso, assim, por muito pouco. Mas a gente conseguiu. Enfim, o Palmeiras foi campeão e foi rebaixado depois. Mas o que importa é que eu vivi aquele momento. Mas, enfim, várias coisas. A gente vai desenrolando aí no decorrer do podcast. E é importante dizer que o Gabriel, que estava comigo na fila, depois terminou o namoro comigo justamente por causa de futebol. Então, Ele fica aí, terminou gente. com você ou você terminou com ele? Não conta. Conta no final do podcast pra galera ficar aqui. Parou. Cara, do meu lado, a minha realidade é um pouco outra, né? Porque eu sou do interior, sou de Piracicaba, enfim, eu sou São Paulina, o São Paulo joga em São Paulo. no Bom Morumbi. dia, Chico Bento. Bom dia, Chico Beto. Minha maior alegria era quando o 15 jogava, tipo, Paulista na mesma série de São Paulo, no caso, na Série A, porque o São Paulo que foi rebaixado, né? E aí eu consegui assistir lá no Barão de Serra Negra, no 15. Mas Ela prometeu me levar pra assistir o 15. 15 me convida, hein? a gente vai, já falei, você vai tomar os picolé lá, comer o cachorro quente, show de bola. Enfim, então a minha realidade era um pouco outra, porque naquela época não tinha ingresso online, não tinha tecnologia e tudo mais. Então, para você conseguir o ingresso, você tinha que pegar a fila física no estádio. E era impossível no interior, porque eu era nova, eu não conseguia dirigir, pegar a estrada e vir para São Paulo para ficar horas comprando ingresso e depois de 5 dias voltar para o jogo. Então, a minha realidade para assistir o São Paulo era vir no dia do jogo bem cedo, gastar uma nota com cambista e conseguir assistir ao jogo. Então é muito louco como as realidades são diferentes Completamente. dependendo da distância que você tá ali do seu time ou não. E aí, quando você chegava ali no Morumbi, você tinha que parar o carro no shopping, correr meia maratona, depois pegar um cavalo da polícia pra conseguir chegar até o estádio, né? Era mais ou menos assim. Era mais ou menos assim, mas hoje ainda bem que tem metrô e eu tenho moto. Show. Tô brincando, gente. Ué, mas é verdade. Andei muito pra antigamente- chegar no Morumbi, pra Nossa, ver é. que era liberado ter visitante, né? Eu já fui em jogo infiltrada e tal. Não recomendo hoje em dia, mas eu era uma jovem consequente. Andava muito pra chegar no Morumbi. Total, hoje tem metrô, tá show de É. bola. E, inclusive, moto. Moto é a melhor coisa que a gente pode fazer na cidade de São Paulo. Mas, antes da gente falar sobre isso, eu queria falar... Antes da gente falar sobre isso, não, a gente já tá falando sobre isso. Eu tava pesquisando e lendo sobre o nosso tema, e no Chile fizeram uma pesquisa com alguns torcedores, e eles passaram por uma ressonância magnética para entender qual era o que acontecia no cérebro deles enquanto eles assistiam jogos de futebol do time de coração e dos rivais. Uhum. E é muito legal, porque enquanto eles assistem jogos do time de coração e o time faz gol ou tá ganhando e tudo mais, o cérebro automaticamente ativa uma parte de alegria, emoção e coisas felizes e coisas boas. E quando tá perdendo... Serotonina estralando no E corpo. quando tá perdendo ou tomando gol de rival e tudo mais, ativa uma parte do cérebro que, inclusive, tenta proteger a tristeza e a dor para que você não sofra tanto e tudo mais. Eu tô falando aqui com palavras bem resumidas, Sim. porque eu fui ler a pesquisa, tem termos mó técnicos. Lógico. Mas, automaticamente, isso às vezes até corta umas comunicações cerebrais que faz com que você sinta mais raiva, que você fique mais briguento e tudo mais. Enfim.
Que daí já é um lado do fanatismo que eu sou muito contra, que é Sim. brigas e tretas e tudo mais. Mas enfim, a questão é, o fanatismo ou gostar muito de uma coisa, e no nosso caso o futebol, interfere muito na vida das pessoas. Sim. Eu sempre falo que o calendário da minha vida, e isso diz muito sobre quando eu olho pro meu lado hoje e vejo meus amigos, as pessoas que eu sou mais próxima, as colegas de trabalho, enfim, familiares. O quanto a minha conexão com o futebol me deixou mais próxima de algumas coisas e pessoas do que, enfim, outras. Por quê? Eu melhorei muito. Eu acho que eu amadureci bastante em relação ao fanatismo com o futebol, mas eu sofria demais. E é uma coisa que eu sinceramente não desejo para os meus filhos, por exemplo, porque eu tinha febre, eu chorava de não conseguir acordar para a escola. E eu, na minha infância, o Palmeiras viveu uma fase muito difícil. Eu vi o Palmeiras ser rebaixado 2 vezes, o Palmeiras tomava pau dos rivais. E, tipo, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, porque a gente tá agora, assim, vivendo o melhor período da nossa história. Será que você melhorou ou o Palmeiras te ajudou a Não, melhorar? porque eu já tinha melhorado antes do Abel Ferreira chegar, por exemplo. O Palmeiras tem essa virada de chave de 2015 pra frente. Eu já tinha melhorado minimamente, eu acho. A era Abel Ferreira tem ajudado mais. Muito. Mas, assim, falando sério mesmo, o trabalho ajudou mais do que qualquer outra coisa. Trabalhar com futebol e ter acesso muito interno a coisas e informações muda um pouco disso. Porque, de fato, eu batia nas pessoas na escola, sabe? Eu lembro uma vez eu briguei com a minha melhor amiga, porque ela era São Paulina, e eu odiava o São Paulo. E naquela época, óbvio, eu era uma criança. Ela falou alguma coisa do Palmeiras que me irritou demais. Eu xinguei ela, briguei com ela, falei que não queria mais falar com ela. E aí, no dia seguinte, eu fui levar um bichinho de pelúcia na portaria do prédio dela pra pedir desculpa. E hoje ela é casada com uma São Paulina. Olha como lá, gente. Olha como você melhorou. A gente paga a língua. Mas eu acho que é isso, assim, foi muito difícil pra mim. Eu falo isso com muita tranquilidade. Você me conheceu, eu ainda tava numa fase que, apesar de trabalhar e publicamente ser uma pessoa super centrada e serena, quando eu desligava a câmera, eu não tinha que estar no ar, eu só voltava a dar com a minha cabeça na parede. Mentira? Não, verdade. Você ia dormir. O Palmeiras perdeu, ela ia dormir 5, 6 da manhã. Então eu falava pra ela, eu falava, meu, mas você, tipo, tem que descansar, amanhã você tem que trabalhar. E ela realmente não conseguia. E é uma parada que eu nunca vivi. E eu nunca te julguei por ser assim. Eu sempre tentei mostrar que, tipo, ó, dá pra você descansar também, sentindo dor que o Palmeiras perdeu. Porque eu acho que por não ter essa relação tão próxima, por morar em outra cidade, por começar a trabalhar com futebol muito cedo e saber de bastidores e tudo mais, eu acho que eu me distanciei do fanatismo. Eu não sei se existe algo fanático sem ser doentio. E doentio não é só. Putz, pode ser que eu esteja me confundindo no meu pensamento aqui, mas eu entendo as pessoas que são fanáticas por algo, mas ao mesmo tempo não deixam isso interferir 100% negativamente na vida delas. E eu tô falando negativamente não em alguém que quebra a televisão, que xinga, que sai, que quer brigar, que quer bater. Alguém que perde, às vezes, o dia. E eu posso dar um caso clássico que aconteceu há pouco tempo. Eu tava dormindo no sofá, eu acordei Foi sábado? Eu acordei num sábado, olhei pra Luana e ela tava puta. Eu falei, nossa, o que eu fiz de errado, gente? Falei, vai sobrar pra mim. E aí ela tava puta porque o Dudu ia sair do Palmeiras. E ela tava indignada e tudo mais. Não era um sábado. Era um sábado. A gente foi no Samba da Rosa depois. É verdade. E aí eu falei, ufa. E ela, como ufa? O Dudu vai sair do Palmeiras, aqui não sei o quê, bibibi, bababá. E eu falei, tá. Fazia tempo que eu não ficava daquele Sim. jeito. Eu fui pega de surpresa ali e realmente meu coração acelerou. Eu fiquei muito irritada. Eu controlo hoje em dia muito mais essas emoções. Naquele dia eu não consegui. Então E eu tá ainda, tudo bem. quando eu sou surpreendida por situações adversas dentro do universo do Palmeiras no futebol, eu ainda me afeto. Me afeto, né? Mas quando eu estou na semana no controle, é mais difícil me Sim. tirar do meu padrão. Não, de mas funcionamento. eu nem tô trazendo esse exemplo pra te expor ou algo assim, mas é que na minha cabeça, eu respeito, mas eu não sou assim. Então, pra mim é difícil também entender. Porque pra mim beleza, o Dudu vai sair do Palmeiras e se eu fosse palmeirense, pô, que saco, traíra, era um ídolo, não é, não sei o quê. E aí um caos, o Palmeiras não fala, ninguém fala, e horas pra falar, e a gente no samba e a Luana aqui atualizando. E eu falava, nossa, tipo, é muito louco como interfere a fundo na vida de alguém. Eu ia ficar Sim. chateada se fosse o Lucas, por exemplo. Ia ficar chateada, eu ia ficar triste, ou qualquer outro ídolo de São Eu Paulo. acho que, na verdade, você vai pra picos. Eu já te vi pra picos. Você tem esse discurso, né? Você sempre fala: eu não sou tão fanática nesse sentido, eu não fico mal, eu não sei o quê. Mas eu também acho que você tem um outro lado que é você em jogos
muito decisivos do São Paulo e tal, momentos que realmente que envolvem ali uma emoção, você vai para os seus picos, tipo, você chora, você berra, você entra em lugares de êxtase que você não entra com normalidade, assim. Mas é que Você, passa. e é isso que eu ia falar. Só que você vai e você volta muito rápido. Isso. Então, acabou, o São Paulo foi eliminado e tal, desligou a TV. Pô, você fica 40 minutos ali e você fala, beleza, vamos jogar um videogame, vamos... Porque... Você volta a viver a vida, que é uma coisa que outras pessoas têm dificuldade, tipo eu. Isso, não, e tá tudo bem, não é essa questão, mas quando eu falo isso é tipo, sai do nosso controle, né? Porque não depende da gente, o Dudu ficar, o Palmeiras ganhar, o São Sim. Paulo ganhar, ser campeão, algo nesse sentido. Então, quando eu paro e percebo que não depende de mim, que beleza, eu tenho o direito de ficar triste, eu fico triste, eu sofro, pô, perdeu, foi eliminado, algo nesse sentido. Mas depois eu falo, tá, vamos pra próxima, tipo, vamos aí. Mas eu sei que é difícil. Enfim, a gente vai trazer casos aqui de, tipo, o cara tava casando e assistindo o jogo de futebol no celular. Sim. Eu acho que a construção do fanatismo tem a ver com a experiência de cada um na construção do seu caráter dentro do futebol. Assim, eu sempre falo, né, arquibancada forma caráter, não sei o quê. É importante levar a criança pro estádio desde cedo, é aí que a gente ganha os torcedores, é aí que a gente conecta a pessoa com o clube. A minha construção de futebol, ela foi feita indo ao estádio todo final de semana. Ela foi feita sabendo que, não importa o que tivesse na semana, 1 ou 2 vezes por semana, era sagrado eu estar dentro do Palestra Itália ou do Pacaembu. Então, quando você cresce, você traz isso com você, na minha cultura de vida, se eu passo 1 semana sem ir no jogo do Palmeiras, é um negócio que me afeta, porque a Luana, desde criança, tem na rotina faz dela parte ir da ao sua jogo do vida, Palmeiras. né? Exato. Então, eu acho que é isso. Vai da história de cada um, do recorte que a gente tem de cada vida. Mas dentro do meu recorte, eu tive um pai muito fanático. O caso mais extremo que eu posso dar é 93, quando o Palmeiras ganha e sai da fila em cima do Corinthians, 4-0. Meu irmão era bebê e minha mãe não deixou meu pai comemorar na rua, porque meu irmão era um bebê e tal. Ela ficava preocupada. Meu pai era jovem, meio louco. E ele, revoltado, sobe no capô do carro e rasga a camisa do Palmeiras, da Coca-Cola, no meio, assim, porque ele tava num êxtase, tipo, saiu da fila, ele esperou tanto tempo por aquilo, foi um jogo emblemático, e ele rasga a camisa, de ódio, de vontade de comemorar, de alegria. Então, imagina, eu cresci num ambiente assim. Sim. Isso passa pra criança, né? Passa, com certeza, mas o meu ponto, que a gente vai trazer aqui alguns exemplos, não só da nossa vida, e aí vira sempre uma grande discussão e tudo mais, pô, você tá no seu casamento, Palmeiras eu vou dar o exemplo do Palmeiras e do São Paulo, porque é a nossa realidade, mas o seu time do coração, falando com você que tá escutando a gente, tá jogando uma final, você em cima do altar, você para pra assistir seu time? Jogando final? É. Eu acho muito difícil opinar sobre isso, porque eu jamais marcaria um casamento Não, numa mas é que final, não tem como entendeu? você saber, né? Pode ser que joga final, pode ser que não. Casamento, geralmente as pessoas marcam 2 anos antes. Eu ia pedir pra alguém ficar me informando. Não ia, desculpa, final não ia ter como. Eu não ia assistir, eu ia estar vivendo meu casamento. Mas assim, pô, a hora que a gente jogar, não é mais arroz, né? Porque arroz, enfim, é bolinha de sabão agora. Tocou bolinha de sabão, alguém fala aqui no meu ouvido. 2-0 Palmeiras. Show. Tá, e se Tive o a Palmeiras informação. perde, seu casamento, Não, pô. você fica triste? Não, até porque o casamento é pra ser um dos dias mais felizes da sua vida, né? E eu falo isso porque tem um vídeo emblemático do torcedor assistindo no meio do altar, o time jogando. E eu tava conversando com a galera ali da Care Club durante a minha fisioterapia e o Fabião, que é um São Paulino, doente, roxo e tudo mais. Ele falou, cara, eu assisti o jogo em cima do altar. Falei, quê? Ele não é casado, mas ele foi padrinho de casamento do melhor amigo. Ele falou, primeiro, eu quase cancelei, quase falei pra ele, amigão, não vou ser padrinho do seu casamento. Mas ele decidiu ser e ele assistiu a final da Sul-Americana em cima do altar ali, de celular. O casamentão rolando. E eu falei, não consigo, entendeu? Sim. Eu não seria essa pessoa. Então, é muito louco como o fanatismo tem níveis. E aí, pra mim, é isso. Tipo, ele assistiu o jogo em cima do altar porque ele ama o time dele e uma pessoa que tá na plateia não assistir ali no celular, que também ama o time, não diz pra mim quem torce mais pro time, entendeu? Então, aí são duas coisas diferentes. Fanatismo não é a mesma coisa que amor. Uma Total. coisa não mede a outra. Eu acho que o fanatismo ele é um comportamento dentro do sentimento de amor que você tem por aquilo. Então, você pode amar o seu time tanto quanto todo o resto da torcida, mas você reage àquilo de uma forma diferente, porque às vezes aquilo é um escape para o seu dia a dia, às vezes aquilo é uma coisa que te gera uma raiva, ou lembranças, ou uma alegria extrema de lugares que nem você entende. Então, talvez sejam coisas muito profundas. E é isso.
fanatismo não tem necessariamente relação com o amor. Inclusive, Você pode amar o seu time e não fazer loucuras pelo seu time. Tá tudo bem. Esse é o ponto. Eu queria ler aqui, vou até pegar o computador, o que é uma pessoa fanática. A principal característica do fanatismo é a crença inabalável em uma ideia. O fanático tem convicção férrea de que o que defende e faz guiado por seu ideal é o certo e todo aquele que demonstra alguma contrariedade está errado. Isso, para mim, mostra como é difícil, às vezes, você tentar argumentar ou mostrar para a pessoa que aquela atitude dela ou aquele ato dela em relação a qualquer assunto, não só futebol, mas política, religião e tudo mais, às vezes está interferindo negativamente na vida dela e na vida de quem convive com ela. Então fica muito difícil quando você lida com uma pessoa fanática com um assunto, né? Porque ela dificilmente vai enxergar que ela é fanática por aquilo. Eu acho que o fanatismo cega mesmo, porque ele faz com que a pessoa sempre argumente de uma forma muito passional, assim, ignorando qualquer tipo de pensamento um pouco mais real, democrático e racional mesmo. É aquilo que ela acredita e nada vai abalar. E eu acho que isso leva a gente para um outro tema, que seria o fanatismo agressivo, quase, né? Que leva para um lado de brigas, de discussões. Mas eu acho que interfere também muito nos dias que a gente tem vivido hoje, do futebol como um todo, na análise. Porque todo jornalista esportivo tem um clube que torce, obviamente. Porque uma pessoa que escolheu trabalhar com futebol É porque é ama uma pessoa futebol. que ama futebol. E eu acho que a gente vive um momento que o fanatismo, ele voltou a ser uma coisa aceitável na esfera jornalística, o que é muito perigoso. Porque a gente vê muitos casos do profissionalismo sendo quebrado, sendo ultrapassado pelo fanatismo, que é você ir além do limite que você pode ir profissionalmente, eticamente, porque o que entra ali é o seu lado torcedor. Então, eu acho que realmente tem várias camadas do fanatismo que atrapalham muito qualquer discussão. Pra mim é muito difícil você conversar com uma pessoa que é fanática, porque ela não aceita criticar o próprio time, às vezes. E o time tá uma draga, uma desgraça, claramente não vai ganhar nada, e ela, não, imagina, você tá errado, não sei o quê. Não, e tem o lado do fanático que destrói, né? As pessoas do time. Exato. Ataca jogador, fala da família, enfim, ofende, invade ambientes privados. Sim. Eu acho muito difícil, mas como tem esse lado que é um pouco mais difícil e mais ruim mesmo, também tem o lado que é bom, que é o lado do amor, que é o fanatismo do bem, que é o fanatismo de você ter acompanhado um time a sua vida inteira. E tem uma história que eu separei, que é um senhor muito fofo italiano. Ele chama Carmine e ele fez um apelo muito emocionado, porque ele torce pro Taranto, que é um time italiano, e ele tem 84 anos. E o estádio do time ia fechar para uma reforma, e o clube ia ter que mandar os jogos no estádio que era a 500 quilômetros da cidade. E aí ele apareceu na TV, chorando, implorando para que não fizessem isso. Porque ele acompanhava o time desde os 10, então assim, 80 anos acompanhando o time, e ele dizendo que ele não poderia mais acompanhar o time nos últimos anos de vida dele. Fofinho, E então né? ele chora, ele pede pelo amor de Deus, e ele fala assim ainda pra TV, né? Mandando um recado pro pessoal do clube. E se vocês não fizerem alguma coisa, quando eu estiver do lado de lá, eu vou amaldiçoar vocês. Então ele ainda me jogou uma maldição e a galera falou: vamos resolver esse negócio logo, traz o jogo pra mais perto, porque eu não quero ser amaldiçoado. E conseguiram. Então foi uma coisa que movimentou a cidade. E acabaram optando por mandar os jogos mais próximo num lugar que ele poderia ir. Fofinho demais, né, gente? Lulu, perguntas e respostas se a gente faria ou não faria. Vai. Você assistiria Jogo Infiltrado? Você já falou que você já assistiu, algumas né? vezes. Eu acho muito irresponsável. Eu sei que é responsável. Obviamente hoje eu não faria mais porque não tem como, e geralmente eu tô a trabalho em jogos que não são do meu time, mas não recomendo fazer. Não, eu posso é falar, muito difícil. Eu não acho só irresponsável, eu acho falta de respeito. Porque você... Falta de respeito é não permitirem a torcida dividida na cidade e você acabar com a festa do futebol. Não, isso pra mim é uma consequência do má comportamento dos torcedores que são fanáticos do mal e tudo mais. Mas aí a polícia não consegue controlar. Total, e aí quem paga o pato é o torcedor. Exato, isso é um papo pra outra hora. Mas a partir do momento que não pode, eu acho uma falta de respeito você estar ali, porque corre o risco, e eu vi isso no Morumbi, corre o risco das pessoas matarem umas às outras. Quase jogaram um cara do terceiro andar do Morumbi, porque ele estava infiltrado. Não, eu não acho seguro. Tipo, pra mim é falta de respeito e você tá... E é de respeito não só com a sua vida, mas com a vida da galera que tá ali junto. Enfim, não vá a jogos infiltrados. Eu acho que, enfim, acaba sendo fácil falar, não acompanhar o seu time em jogos fora. Do nosso lado, que a gente trabalha com futebol, a gente pode estar em todos os jogos, né? É muito difícil quando
Às vezes o seu time perdeu o jogo de ida, por exemplo, em casa, o jogo de volta é fora, e você sente que a sua presença vai fazer diferença, que você vai estar lá e vai conseguir torcer, e tiraram isso da gente. Na cultura do futebol, tiraram isso, tiraram a festa do futebol, tiraram as bandeiras e tiraram os torcedores do estádio. Então eu acho que não é seguro, mas eu também não acho que é culpa do torcedor. Eu também não acho, em nenhum momento eu falei que é culpa do torcedor. Eu falei, eu tenho amor pela minha vida, eu É não isso. vou. Então, pra mim é isso. Eu amo muito mais viver do que Sim. assistir futebol. Não, é sempre perigoso. Exato. Você teria de ir no aniversário de outra pessoa por causa do jogo? Quem é a pessoa? Exato, essa é uma pergunta boa. Sua mãe. Ah, dá pra fazer os dois, né? Não. Dá pro aniversário da mamãe, dar um carinho pra ela e ir pro jogo. Jogo fim da tarde, num domingão. Da sua dá pra namorada ir. linda amada. Dá pra dividir também, né? Linda. Então, Meu do seu amor. filho, porra. Então a resposta é sim. Você deixaria de ir em aniversário? Ah, deixaria. Não de ir, dá pra dividir. Eu não deixaria de fazer uma coisa para fazer a outra. Se eu tivesse. Se não desse pra dividir. Se fosse no mesmo horário, No meu mesmo filho horário. faz aniversário, vou no aniversário do meu filho, né? Da sua mãe. Vou no aniversário da minha mãe, né? Ah, então é isso. Ou Se a gente eu ficar chamo no ela pra almoçar. Se dá pra fazer tudo. Quer fazer alguma pergunta ou tá de boa? Você casaria com a camisa do seu time do coração? A gente já falou isso no outro podcast. Se você casar de Palmeiras ou casar de São Paulo, tá tudo certo. Show. Você tatuaria a camisa nas costas? Não. Eu também não. Nossa. Eu tenho amor ao meu corpinho. Acho que não ia ficar muito bonito assim. Eu, sei lá, na praia e uma camisa nas minhas costas. Tudo Não, bem, mas- vestir e tirar a camisa, né? Você acompanharia todos os jogos do seu time em casa e fora por um ano inteiro? Se eu fosse milionária e É herdeira... exatamente Porra, esse o ponto, óbvio que cara. sim. Caralho, Exatamente entrei esse no o avião aqui, foda-se o dinheiro que eu gasto. Caralho, mano, quanto custa hoje em dia? Eu sei que tem pessoas que fazem isso e tá tudo bem. E eu e acho tudo legal, é a mais, forma de cada um levar a vida. mas não dá. Com o trabalho que eu tenho hoje, não dá. Infelizmente. Não dá pela nossa rotina de trabalho. E também é muito importante falar isso, eu acho. Que tem muita gente que tem essa questão de cagar regra na internet, que é mais torcedor quem viaja pra ver todos os times, todos os jogos fora. Não é, desculpa. É quem tem mais dinheiro. Ou quem vive pra isso. Torcida organizada, que, enfim, são pessoas que realmente dedicam a vida pra isso. Pessoas que estão pagando promessa e beleza, eu entendo. Cara, eu recentemente fui assistir Palmeiras e São Lourenço lá na Argentina. Que assim, o primeiro jogo da fase de grupos, um jogo tranquilo, tal, que não era pra ser caro. Você deixa 5, 6 pau numa viagem não dessa. dá, tem que ser muito rico. E aí infelizmente. é um jogo, né? Então, assim, eu prefiro deixar pra fase mata-mata, pra jogos que realmente. Você não ama o Palmeiras! Pois é, imagina. Se eu não amar o Palmeiras porque eu não vou num jogo fora, aí acabou pra mim. É, isso pra mim é muito ridículo, assim, quantas pessoas medem o amor por coisas que estão dentro da cabeça delas. É. E isso também, no texto que eu li aqui sobre fanatismo, é um dos pontos. O fanático, só a verdade dele importa. Tipo, você vai assistir, e a gente trabalha com isso, eu fui assistir Palmeiras e Santos na final da Libertadores, no Maracanã, no meio de uma pandemia, que foi um puta privilégio, quantas milhões de pessoas não queriam estar ali, e eu fui criticada porque estava exercendo o meu trabalho ali, e o Palmeiras ganhou, enfim. Não, eu e nem fiquei por, feliz. acho que a questão não foi exercer seu trabalho, né? Foi porque você ficou feliz por Sim, mim. exato. Enfim, foda-se esse tipo do que as pessoas acham em relação a Não, isso. não é Mas, que é mas, foda-se. não, e as pessoas começaram a me criticar. Ela não é São Paulina, porque ela Pois ficou é. feliz pela mulher dela. Cara, se eu sou menos São Paulina, porque eu fiquei feliz pela pessoa que eu amo, eu acho que as pessoas são muito loucas da cabeça. Não, essa e eu que é a acho grande engraçado, verdade. e eu falo, existe uma perseguição, né? Tipo, cisma com alguém. E desculpa, eu tenho uma opinião muito, talvez problemática sobre isso, que é, eu acho que muitas vezes, você, como Alessandra, talvez possa receber um ataque e que vai muito além do fato de não concordarem por você estar ali trabalhando, mas porque você defende causas e pautas de minorias. Por exemplo, você é uma mulher lésbica, o que incomoda. Então as pessoas atacam e xingam, não só por isso. Então, talvez seja uma porta para conseguirem chegar até você. Porque eu vejo hoje pessoas que torcem para times e vestem camisas de outros times. São pessoas, tipo, com visibilidade na internet, tudo, e as torcidas não caem matando em cima. Então, para mim, até onde vai a questão do estou criticando, mas vou usar esse padrão pra todo mundo. Não vai, não. Sim, Não vai, não, total. amigão. Você vai usar pra quem você quer atingir. Mas graças ao bom Deus, eu não preciso ficar provando pra ninguém o quanto eu amo meu time do coração ou não, porque não E você não diz se importa mesmo, né? Eu zero me importo, porque não diz respeito a É ninguém. isso. Se eu vou ao jogo, se eu não vou, se eu fui numa final fora do país, se eu não fui, isso não diz se eu amo mais ou menos do que você que tá em casa assistindo, ouvindo, enfim. Se você ama seu time do coração, você não precisa ficar cantando de galo pra ninguém, tipo, nossa, meu Deus, final de outro time e ela tá indo. Nossa, ela não vai no Morumbi todo santo jogo. Não, para de cagar regra, filho, vai.
Próxima pergunta. Bom, eu não tenho mais perguntas. Tá. Até porque eu já fiz muitas coisas ruins pra minha própria vida, tipo doar dinheiro pra contratação de um bagre. Vaquinha do Wesley, quem nunca? Ê! Bom, eu sou muito apaixonada pelo livro Febre de Bola, que a gente brinca que é a Bíblia do futebol e tal, do Nick Hornby, porque ele aborda justamente essa questão do fanatismo ao longo da vida. Então ele descreve exatamente a vida inteira dele desde criança, a relação com os pais e tal, e como o Arsenal foi importante para a construção dele como um homem adulto. E como o calendário da vida dele casava com as coisas e momentos do Arsenal. E eu sentia isso na pele. Quando eu li esse livro, era um momento que eu não perdia absolutamente nenhum jogo do Palmeiras no estádio. Eu não trabalhava com isso ainda, minha rotina era mais tranquila também. Tem uma frase do livro que eu acho, tipo, super bonita, assim, porque diz muito sobre como um fanático apaixonado relaciona o futebol com a vida, né? Ele fala assim: eu me apaixonei pelo futebol do mesmo jeito que me apaixonaria mais tarde pelas mulheres. Repentinamente e inexplicavelmente, desprovido de qualquer senso crítico e sem me importar com as consequências. Fofinho, ele é casado ou divorciou? Pra saber se ele ainda ama o Já futebol. casou, já divorciou. Ah, com o futebol a E relação é sofre- assim também. Torce pro Arsenal, filha. Ele Ah. deve sofrer, assim, absurdos. Eu falo, o futebol, ele é igualzinho um relacionamento. Tem hora que você ama, tem hora que você odeia, tem hora que você não quer mais. E aí você segue ali. Feliz da É vida, isso. amando loucamente, cegamente e bola É pra bom frente. demais amar futebol, é bom demais ter um fanatismo controlado. Eu falo isso de um lugar de uma pessoa que sofria com fanatismo e hoje consegue controlar muito melhor. Eu tenho algumas coisas que eu lamento, assim, hoje no futebol, numa visão mais madura e trabalhando com futebol diariamente, tendo vivido finais de outros times. Por amar futebol e não amar só o Palmeiras, e até por isso eu trabalho com isso, tem uma questão que é, pô, eu adoraria de bobeira, não tem nada pra fazer, não é um dia que o Palmeiras joga, o São Paulo vai jogar, tipo, um jogo contra o Corinthians. Pô, puta jogo legal pra assistir no estádio. Não pode mais. Como assim não pode mais? Eu ia dizer, não, eu como palmeirense, mas como uma pessoa que gosta de futebol, pô, não seria ruim entrar com você no carro e assistir o jogo de bobeira, por exemplo, Então, né? por isso que eu falo, não pode mais nesse sentido. Tipo, você só pode assistir o jogo do seu time porque senão você é linchada. E isso me lembra muito as coisas que meu pai me contava, das histórias incríveis que ele viveu no tobogã do Pacaembu. Meu pai, palmeirense, fanático, doente, ele ia com meu tio pro estádio pra assistir jogos bobos, assim, Total. tipo, Juventus da Moca e Corinthians, São Paulo e Santos. E eles sentavam no tobogã, cascavam o bico do jogo inteiro, porque Come assim, os amendoim. não envolvia o time deles, comiam amendoim, se divertiam, tinham um dia legal. E, cara, voltava pra casa, tava tudo bem. Ele continuava sendo palmeirense, Exato. amando o Palmeiras loucamente. Ele deu risada do rival que perdeu, então meu tio torcia pra outro time. Ele dava risada do meu tio, mas eles viram um momento juntos no futebol, que é um esporte que agrega, né? Que une as pessoas também. E que ensina muito. Então é uma pena que, tipo, eu não posso virar pra você e falar, gata, beleza, Palmeiras não joga hoje, você quer ir pro estádio? Vou te fazer companhia. E é uma coisa que vira uma questão Pode mesmo. sim. Não, Eu não deixo pode. você ir comigo. Eu vou com você, eu já falei isso. Se a gente for ter uma filha ou um filho que seja palmeirense, a gente vai em família no estádio e eu quero é que se foda. Enfim, é isso. Comentem aí causos de futebol É isso. que vocês já fizeram, enfim, pelo time do coração de vocês ou pelo time... Loucuras. Loucuras de amor. Fiz muitas loucuras pela Roma já também. De sair aqui do Brasil, pegar 14 horas de voo, chegar só pra despedida do De Rossi, assistir a despedida sozinha, voltar pro Brasil, fui pra Budapeste, fui pra final da Ficou rica, Conference né, League. gente? Final- Tá falando que não pode assistir todos os A jogos. verdade é essa, gente. Pra ser fanático tem que ser rico. Tá brincando. Bom, deixa seu like, comenta aí, se inscreve no canal, dê 5 estrelas no Spotify e comentem também temas que vocês Sim. querem que a gente converse e traga pra debate aqui com vocês, entre a gente. E Enfim, só pra entre falar todos nós. que eu não terminei de contar a história, na verdade, eu namorei o Gabriel, foi meu primeiro namorado, ele ia em todos os jogos do Palmeiras comigo, todos, a gente ia ali no Gol Norte e tal, num momento de muito fanatismo da minha vida mesmo, todos os jogos, a gente fazia nada além de ir pros jogos do Palmeiras, e aí quando o Palmeiras passou daquela fase draga, né, e aí pós 2014, aí 2015 ganha a Copa do Brasil contra o Santos e tal, ele falou, foi exatamente esse diálogo que ele teve comigo. Depois do êxtase, Fernando Praz cobrando pênalti, tal, Palmeiras campeão da Copa do Brasil. Ele olhou pra cara e falou, cara, se é só isso, beleza. A gente gasta todo o tempo da nossa vida, a gente deixa de ir nos lugares, de ver nossos amigos, de fazer as coisas pra ficar indo ver o Palmeiras, pra ganhar e... Acabou. Eu falei, pra ser isso? Tipo, como assim? Beleza, aí a gente se distanciou, ele parou de ir aos jogos comigo. A gente foi se distanciando, porque eu vou muito ao estádio. E aí a gente terminou. É isso, gente. Fim! Deixa os comentários aí. É isso, compartilhem o vídeo. Beijo e até a próxima. Não termina comigo, tá? Mas a gente vive a mesma realidade. É verdade. Tchau.